E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Kraken Academy. Meu nome é Aquiles e nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês algumas coisas bem básicas do Python que você precisa aprender se você está querendo começar a programar. Então já vou pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like e principalmente deixa aqui no comentário ao término do vídeo se você aprendeu a utilizar o script, de que forma você fez um script para poder executar as atividades que a gente vai fazer hoje. Lembrando que futuramente a gente vai fazer um script com tudo isso que a gente já vem aprendendo. Essa aqui é a quarta aula do nosso módulo de introdução ao Python e se você ainda não viu as aulas que já se passaram, eu vou deixar o link da nossa playlist aqui embaixo, é só você acessar e assistir as nossas 4 aulas, beleza? Então vamos lá, vamos começar e dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Bom, eu já estou aqui com o nosso PyCharm aberto e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Já está aqui numa forma lógica o que a gente vai precisar fazer nessa aula. A gente vai aprender a dizipar pastas, a gente vai aprender a abrir um arquivo e a gente vai aprender também a criar um arquivo. Eu já tenho um arquivo chamado kraken.zip dentro do diretório do meu PyCharm pronto para a gente conseguir executar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar o módulo do zip file, que é o que a gente vai poder utilizar para poder dizipar o arquivo que está na nossa pasta. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, import zip file. Bom, é importante vocês importarem o módulo de forma correta. Se vocês escreverem errado aqui, por exemplo, zip file, vai acontecer do módulo não ser importado, então a gente vai ficar digitando um monte de comando, não vai conseguir dizipar o arquivo e vai achar que tem alguma coisa errada na estrutura. Como na verdade é simplesmente o módulo que o Python não vai estar importando. Deixa eu só apagar aqui de novo, porque eu apertei Enter ali. Bom, o zip file já está importado. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é chamar a função with. Quando a gente chama a função with aqui, a gente vai colocar aqui depois o módulo que a gente está utilizando, que é no caso o zip file, e a ferramenta que a gente vai utilizar, que é a ferramenta zip file. Qual que é a parte importante na sintaxe aqui também? Aqui a gente só está chamando o módulo e aqui depois a gente está chamando a ferramenta zip file para poder utilizar. E vale lembrar que o primeiro Z é maiúsculo e o F aqui também é maiúsculo. Se vocês colocarem minúsculo, ele também não vai funcionar e vai dar erro de sintaxe. Bom, aqui a gente vai colocar um parêntese para começar a fazer a referência do que a gente está utilizando. Eu vou colocar aqui, entre aspas, o arquivo kraken.zip, que é esse arquivo aqui que está que é essa pasta aqui, ó, que vocês estão vendo, kraken.zip. Vou botar uma vírgula depois do kraken.zip, abrir novamente aspas simples e colocar aqui R. Ele já até traz aqui para gente que o nome do arquivo é o kraken.zip e o modo que ele vai utilizar, no caso, é o R de read, ou seja, ele vai utilizar para ler aquele arquivo. A saída desse arquivo, que a gente vai chamar com o comando S, eu vou dar de, por exemplo, aqui, kraken, e 2 pontos para poder dar prosseguimento na sintaxe. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai transformar o arquivo kraken.zip de uma forma para a gente ler, e isso aqui tudo ele está jogando para dentro de uma variável chamada kraken. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa extrair esse arquivo. E de que forma a gente vai fazer? Eu vou chamar o kraken e vou colocar aqui extract all. Uma coisa que é importante também é que a gente vai direcionar para onde esse arquivo vai ser extraído. Eu vou colocar aqui então uma aspas simples e um ponto, dizendo para o Python, dizendo para o PyCharm que ele vai fazer isso no meu diretório atual. Se eu der aqui um play no Crunch File, ele vai extrair o nosso arquivo e vai jogar aqui para dentro dessa pasta. Então, a gente já aprendeu de que forma a gente consegue extrair um arquivo. Obviamente, existem outras sintaxes, já que você já aprendeu a primeira. Você pode copiar aqui o comando e pedir para o ChatGPT gerar para vocês outras formas de você utilizar o módulo do zip file. Aqui a gente está trazendo para você para você ter a ciência de que essa ferramenta funciona, para que ela funciona e os próximos passos você pode dar sozinho ou aguardar que no futuro a gente venha aqui trazer para vocês funções um pouco mais avançadas utilizando essa ferramenta aqui. Vamos lá, eu vou descer e vou fazer o seguinte. Agora, já que a gente gerou um arquivo TXT, eu vou fazer a leitura desse arquivo. Bom, a gente sabe que o nome do arquivo é kraken.txt, então a gente vai fazer o seguinte. Vou chamar novamente a função with e no caso aqui a gente vai utilizar o open, que é um módulo do Python para poder abrir arquivos. Vou colocar entre aspas de novo, aspas simples, e vou colocar aqui o kraken.txt. Vou botar uma vírgula e vou repetir aqui o R de read, que a nossa intenção é ler esse arquivo de texto. Vou colocar a saída para um outro arquivo e esse outro arquivo eu vou chamar de kraken2, por exemplo. Vou dar 2 pontos
E aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ler esse arquivo. De que forma que eu posso ler esse arquivo? Bom, eu vou chamar uma variável chamada conteúdo para poder simbolizar o conteúdo que tem dentro do arquivo kraken.txt. E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar kraken2.read e aqui eu não preciso colocar nada porque ele já vai entender que ele tem que ler tudo que está dentro do arquivo kraken2, que no caso a gente vai chamar depois com a variável conteúdo, beleza? Então eu vou descer aqui um pouco e aqui embaixo o que a gente vai fazer? Eu vou dar simplesmente um print em conteúdo. Bom, aqui o nosso comando vai funcionar, o nosso script ele já está pronto, só que eu vou apagar esse arquivo porque não faz sentido ele estar aqui no momento, delete anyway, tanto faz. E o que acontece? Na hora que eu der current file, ele vai dizipar o arquivo kraken_zip e automaticamente ele vai pegar o kraken.txt e ele vai printar na nossa tela com o comando print. E aqui a gente está chamando a variável conteúdo, que é que está com o conteúdo do nosso kraken.txt aberto. Vamos lá, eu dou um play e ele traz aqui para a gente tudo que está dentro do nosso arquivo kraken.txt. Uma outra coisa interessante também, já puxando gancho para a próxima aula, é que, como vocês puderam ver, a saída do nosso comando ela trouxe para a gente alguns e-mails que eu gerei intencionalmente ali, por exemplo, kraken@test, kraken1@test.com, enfim, alguns e-mails ali que a gente gerou de forma manual e colocamos dentro desse arquivo de texto. Um outro módulo muito bacana também que a gente vai aprender a utilizar aqui no canal seria o módulo do regex, que a gente vai utilizar um pouco mais à frente. Futuramente eu vou criar um arquivo de texto com vários e-mails e a gente, além de tirar o zip de um arquivo, abrir esse arquivo, a gente vai filtrar a saída dele utilizando o regex para buscar somente os e-mails que interessam a gente. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, que futuramente a gente vai trazer para vocês como filtrar um arquivo de texto e buscar por uma informação que é de interesse da gente utilizando o regex, beleza? Vamos seguir. Então, pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa aula, o que a gente vai fazer aqui? Como um conteúdo extra, aproveitando também que a gente já aprendeu a utilizar o if, e no caso aqui para poder ler um arquivo, eu vou ensinar para vocês uma outra coisa bem interessante para poder criar um arquivo de texto novo. Deixa eu apagar tudo isso que está aqui, vou deixar esse zip file aqui para a gente tanto faz no momento. Então vamos lá, vou utilizar aqui um if novamente, vou colocar um open, e aqui a gente vai chamar o nome do nosso arquivo, teste.txt, por exemplo. Vou colocar uma vírgula e aqui dentro dessa aspa simples, ao invés de utilizar o R de read, a gente vai utilizar o W de write para poder escrever um novo arquivo. E eu vou jogar a saída desse arquivo para arquivo, por exemplo. Vou colocar 2 pontos aqui e aqui embaixo eu vou escrever o seguinte, arquivo.write, e vou colocar o que a gente quer escrever dentro desse arquivo. Eu vou botar aqui entre aspas e vou colocar aqui, ó, teste linha 1, por exemplo. Vou dar um /N para poder pular uma linha, senão a gente vai escrever um monte de coisa e ele vai concatenar as linhas, por exemplo, vai colocar uma do lado da outra. E não é o nosso interesse, a gente quer pular uma linha. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou chamar o arquivo.write de novo e vou colocar teste linha 2. Vou dar mais um /N. Aqui eu vou fazer um teste para vocês. Deixa eu copiar isso daqui, ó. E vou colar aqui e vou colar mais uma. Aqui eu vou colocar linha 3 e não vou dar um /N. E aqui, tanto faz, porque é a última linha mesmo, vou colocar aqui linha 4. Beleza, a gente já criou o nosso arquivo chamado teste.txt, só que eu não posso chegar aqui simplesmente e dar um print teste.txt. Ele vai dar erro. Se eu der um current file play aqui, ele vai dar esse erro aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que a gente aprendeu nessa aula aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou utilizar o if, open, vou colocar aqui teste.txt, vírgula, aqui eu vou colocar o R de read e vou chamar isso aqui de, para nossa variável, arquivo 2, 2 pontos. E aqui eu vou chamar isso aqui para um novo arquivo, que eu vou chamar de conteúdo. É básico para eu poder não me enrolar. Eu sempre reutilizo a mesma sintaxe, que é algo que eu já decorei, então vou sempre repetindo. Arquivo 2.read, vou jogar aqui, pulo uma linha e vou dar um print em conteúdo. Se eu der um play, aqui aparece todo o conteúdo que a gente escreveu. Como vocês podem ver, a linha 1 pula uma linha, vai para a linha 2, a linha 2 pula uma linha, vai para a linha 3, e como a gente não quebrou uma linha com um /N aqui, ó, ele concatenou a linha, ela colocou uma atrás da outra. Se eu chegar aqui, por exemplo, der um /N, ele vai gerar novamente um arquivo com todas as linhas quebradas. E se eu apagar todas as linhas aqui,
vocês podem ver que ele concatenou todas as linhas, colocou uma atrás da outra. Eu digo concatenar por força de expressão, mas ele simplesmente só não pulou a linha, ele colocou uma do lado da outra. Então, era mais ou menos o que a gente tinha de intenção para trazer para vocês aqui na aula de hoje, beleza? Uma forma de tirar o zip de um arquivo, uma forma de abrir um arquivo e, por fim, um módulo extra ali para poder criar um arquivo novo para você poder aprender e dar prosseguimento aí nas suas aulas de Python. Então, pessoal, era isso que a gente tinha programado para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais 3 funções novas. Já vão anotando aí no Notion de vocês, deixem tudo registrado, porque lá na frente, quando a gente for construir um script um pouco mais complexo, um pouquinho maior, vai ser importante que vocês tenham aprendido todas as funções que a gente trouxe aqui no dia de hoje e também nas aulas que já se passaram. Então, um abraço, se inscrevam no canal, não se esqueçam e até a semana que vem. Valeu!